Vamos falar então do Flamengo, o Flamengo que enfrenta o Emelec. Olha lá, Paulo César Carpegiani, é isso mesmo? Batendo um papo com a imprensa. Eudes Júnior conversa com a gente, com o técnico do Flamengo. Toca daí, Eudes. Exatamente, Bárbara. Boa tarde a você, boa tarde, amigo que está sempre com a gente aqui no Tá Na Área. Coletiva do técnico Paulo César Carpegiani acabou de chegar aqui ao estádio do Barcelona de Guayaquil. Ele conhece bem, foi técnico do Barcelona por um período, né, Paulo? O que esperar desse jogo e qual deve ser o esquema do Flamengo? Com um volante apenas, como você adotou no começo, ou tem possibilidade, de fato, o Ilharão ao lado do Jonas? Boa tarde. Não, eu já tenho a equipe definida, estou bem convicto, já viemos jogando já há algum tempo. Não farei as modificações necessárias porque a equipe, no meu entender, tem conversado com os jogadores e não existe a necessidade. Então é um time praticamente que vem atuando. Isso significa com o Jonas apenas ali? Sim, será apenas. A ausência do Hever, claro que você tem o Rodolfo, um zagueiro também muito experiente, alto como o Hever também, isso é importante para a marcação, mas que peso tem esse desfalque, a ausência do Hever que não pode vir para cá? É um jogador muito importante, já desde o ano passado já vem provando dentro do Flamengo, mas nós temos outros, nós temos um grupo e vamos usar da melhor maneira. Lamentamos que ele não esteja presente em um jogo tão importante, tão decisivo, mas tem o Rodolfo que eu tenho confiança total nele. Te preocupa de alguma maneira esse histórico recente que muito se fala, né? O Flamengo, as 3 últimas edições de Libertadores, o time eliminado na fase de grupos, sem vencer fora de casa. No ano passado perdeu os 3 jogos como visitante. O Emelec numa fase muito boa, com uma invencibilidade aqui. Os últimos 16 jogos em casa foram 15 vitórias. Esse contraponto te preocupa? Quando se fala em pressão, te incomoda um pouco, sendo a segunda rodada da fase de grupos? Ou já é de fato, já há necessidade do Flamengo buscar o resultado fora de casa depois do empate com o River Plate no Rio? Bom, a Libertadores é um campeonato bem à parte, extremamente difícil. Jogos são difíceis dentro e fora de casa. Nós tivemos uma estreia que, infelizmente, sou obrigado a dizer que fomos tremendamente prejudicados, mas já passou e temos um confronto agora contra uma boa equipe, uma equipe do grupo, um grupo difícil e que nós temos a ambição de vencer. Jogar dentro, fora de casa, nós temos jogado mais fora de casa do que dentro de casa, que nós não temos nem o campo. E não lamentamos isso. E o propósito nosso é nós fazer um grande jogo, pensar no nosso futebol, encarando com muita seriedade e buscar jogar para vencer. Paulo, e aqui, falando em casa, essa já foi a sua casa, né? Você já passou aqui um período nos anos 90, enfim, o que você pode falar da tua experiência aqui? É uma passagem muito rápida que eu tive aqui nessa equipe. E tive alguns contratempos e passou. E agora eu volto aqui com o Flamengo num momento importante, numa competição mais importante ainda. Queremos fazer um grande jogo e em futebol tem um ditado que em futebol há que se rogar. Portanto, vamos encarar isso com o propósito de buscar a vitória. Paulo, esse time do Emelec tem uma defesa muito experiente com jogadores de 30 anos, 32, 33 anos e um ataque jovem, né? O Angulo, o atacante, tem 22 anos e o Preciado, o ponto esquerda deles, é bem jovem. De que maneira você está pensando tendo em conta que você precisa sair daqui pelo menos com um empate, ou buscando a vitória, de que maneira você está pensando nesse jogo e que tipo de estratégia você está planejando? O que você pode falar um pouquinho sobre esse confronto com as características do rival de amanhã? Tudo que eu disse aqui antecipadamente do jogo, eu poderei ter qualquer tipo de comentários que vão jogar dessa forma, vão jogar dessa, tudo na teoria. Mas, amanhã nosso enfrentamento, eu tenho confiança na minha equipe, vamos tentar jogar o nosso futebol, logicamente respeitando o adversário, porque o adversário tem pontos fortes, é uma boa equipe, dentro de um grupo muito difícil. Mas eu tenho que pensar na minha equipe, eu tenho coisas a acertar ainda na equipe, espero que amanhã ela consiga apresentar um bom futebol, consequentemente o resultado será desse futebol que vamos apresentar. Você falou que você queria ver essa equipe que você montou jogar, precisava de jogos. Em que etapa que você acha de evolução da tua ideia do Flamengo que você quis montar desde o início do ano? Que etapa que você acha que você chega aqui num jogo importante desse, na segunda rodada da classificação? Eu sempre tenho dado as entrevistas após o jogo. Hoje eu estou dando antes do jogo. E depois do jogo fica melhor, né? Ser um comentarista de resultados.
Futebol você não pode prever o que você vai ter amanhã. Eu tenho que ter a preocupação de ter uma equipe acertada, ajustada, uma equipe que busque o gol, que joga em função do gol. Nós temos qualidade, assim como o adversário tem. Eu acho que será um grande jogo. Um jogo, prevejo um jogo emocionante. Eu espero que a minha equipe se imponha no jogo de amanhã, tentando impor o nosso ritmo. Isso que eu considero mais importante. Então, tudo aquilo que eu disser agora será teoria. Vamos esperar na prática amanhã para nós tentar impor realmente aquilo que a gente pretende. O Dourado tá 100%? Como é que a gente viu que ele estava um pouquinho gripado quando chegou ontem? Não sei se ele foi avaliado, enfim, o time está totalmente completo. Como é que você tem aí o teu grupo? O grupo é o que vem atuando, não tem nenhuma novidade. O adversário também é bastante conhecido e, pelo menos para mim, que eu tive a oportunidade de ver, isso foi passado aos jogadores, mas vamos ver esse confronto amanhã. Eu não tenho problema, eu não sabia do Dourado, me parece que não será nenhum inconveniente para o jogo de amanhã, não. Que essa então entrevista coletiva aqui para a imprensa brasileira do técnico Paulo César Carpegiani, que agora falará com os colegas equatorianos. Bárbara Coelho. Eudes Júnior, caramba, que correria, obrigada. Poxa, que bom que você conseguiu falar com o Paulo César Carpegiani em cima da notícia. Paulo César Carpegiani, então, falando ali um pouco da situação do Henrique Dourado. Olha, lembrando a vocês que o Viseu não viajou, tá, para o Equador por conta de problemas familiares, até postou hoje em suas redes sociais que está tudo bem com a mãe dele. Ele não entrou em detalhes, mas deve ser um problema, então, familiar com a mãe. E a gente vai seguir acompanhando o noticiário do Flamengo. O Eudes, qualquer coisa, volta com a gente se ele tiver novidade, tá?